Pessoal, trouxe um tema hoje aqui para vocês que é máquina de vendas. E aí não é aquelas máquinas de pegar bichinho que tem no shopping, tá? É uma máquina de aquisição de clientes que a gente implementa em negócios, tá? Confesso para vocês que nos últimos dias pensei bastante do que eu iria trazer aqui, mas o que eu queria de fato conversar com vocês hoje um pouquinho e dar uma fofocada era a convocação do Neymar. Porque assim, foi ontem à noite, eu não consegui conversar com ninguém, no almoço de negócio agora, só falamos de negócio e ninguém falou da convocação do Neymar. E tem outra coisa, a Virgínia largou do Vini Júnior agora, na pré-copa, gente. Eu achei que ia vir um Hexa. Gente, brincadeiras à parte, tá? Queria agradecer a presença de vocês, né? Porque o Brasil inteiro está falando desse assunto e vocês estão aqui hoje investindo no negócio de vocês, buscando conhecimento, né? Buscando práticas para poder implementar dentro do negócio, tá? E aí, eu queria começar o nosso bate-papo aqui fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já construiu uma casa ou já fez uma reforma? Levanta a mão rapidinho, só para... bastante gente, hein? Bastante gente. Nesse processo de construção de uma casa, quando vocês, foram idealizarem, o que vocês fizeram? Vocês contrataram um pedreiro e saiu construindo? Ou contrataram um engenheiro para planejar, estruturar, planta baixa, design de interiores, tudo de dentro de casa? No meu caso ainda eu tenho que aprovar com a minha mulher, o que eu quiser, ainda é ela que depois fala é isso, né? Eu acredito que vocês devem ter escolhido a opção 2, né? Um engenheiro, um arquiteto, para estruturar isso. E aí vem uma provocação agora. Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz isso de forma estruturada, planejada, né? Indo passo a passo. E por que quando a gente vai construir o nosso negócio, a gente faz de forma desorganizada, sem respeitar os pilares básicos para manter essa estrutura de pé? Então, eu queria começar esse bate-papo trazendo um pouquinho essa provocação para vocês, tá? Vou me apresentar, eu sou o Jonathan Felizari, casado com a Isabela, pai do Benjamin, pai do Arthur, atualmente hoje sócio da Big Four Tech, uma venture que a gente tem um ecossistema de empresas de tecnologia, então plataforma de e-commerce, hub de marketplace, agências de marketing, performance, social selling, cloud. Então é um hub de empresas e soluções. Hoje especificamente eu estou aqui para falar sobre máquina de vendas, que é a nossa vertical, que é a Sales Check, uma empresa especializada em construir máquinas de vendas. E eu quero começar a conversar com vocês sobre essa briga que existe no mercado, que é o puxadinho digital versus o ativo digital. O que é o puxadinho digital? O empresário, naquela ânsia de empreender, de construir, de ir para o digital, ele tem uma bela ideia, porque a gente tem uma pulga que coça e a gente quer construir novas coisas e a gente fala, vou para a internet. E aí, como que começa? Você encontra alguém, um amigo, um conhecido, o primo de alguém que faz a sua logo, ou às vezes uma gráfica. Nada contra o nosso amigo que estava aqui de manhã, um videográfico, inclusive sou super fã do que ele construiu, é só uma analogia. E aí depois você faz um site no Wix, faz alguns posts no Canva, clica no botão impulsionar do Instagram, pega um WhatsApp, coloca na mão de um vendedor, de uma secretária, de um atendente e acha que construiu um negócio digital. E aí do outro lado, a gente vê o ativo digital, que é o que gera valor na sua operação. Se hoje eu fosse perguntar para vocês, imagina um cenário onde
vocês estão vendendo a operação de vocês. E aí você está vendendo a sua operação por 10 milhões de reais. O quanto que a sua operação digital, o seu posicionamento digital, o ativo digital que você construiu tem de participação nesses 10 milhões de reais? Eu trouxe 2 exemplos aqui, totalmente fora, mas é para exemplificar. Guardado as devidas proporções, né? Eu trouxe ali a Amazon. A Amazon hoje é uma operação de 2,8 trilhões de dólares. 86% desse valor corresponde ao ativo digital que a Amazon construiu. O Mercado Livre é uma operação de 83 bilhões de reais. Apenas 6 bilhões é correspondente ao ativo físico que ele construiu. O ativo digital é 12 vezes maior do que o ativo físico. E aí, trazendo esse número, pessoal, para a nossa realidade, eu vejo que tem muito empresário que investe muito no processo, no prédio, em estrutura física, e está tudo certo, não estou questionando isso, mas o futuro pertence aos ativos digitais. A gente precisa começar a olhar para ativos digitais e construir isso de uma forma estruturada. Então eu trouxe esses 2 exemplos aqui, só para ilustrar um pouquinho da importância de começar a olhar para o negócio e construir um ativo digital. Eu sei que tem muita gente aqui que tem muitos anos empreendendo, eu sou apenas um júnior ainda nesse mercado, mas uma coisa eu tenho certeza, que se você tem um negócio de 50, 60 anos, se você não começar a olhar para um ativo digital, talvez você vai encolher um pouquinho. Então, um dos pontos que eu queria trazer aqui é essa parte do ativo digital. E aí, voltando aqui, né, pessoal, para o puxadinho. O que é importante vocês terem em mente? Cuidado para não confundir as coisas. Tem muita gente que tem um puxadinho e acha que tem um ativo digital. E aí está o grande erro. Porque é muito melhor você assumir que você tem um puxadinho para arrumar do que você querer se enganar, talvez por falta de conhecimento mesmo. Eu tenho um ativo digital, mas na verdade você tem um puxadinho. E aí o que acontece com o empresário que tem um puxadinho? Ele gasta tempo, dinheiro, energia, entra numa corrida dos ratos e depois de 1, 2 anos, quando ele olha para trás, ele percebe que ele não construiu nada, que ele vai ter que começar tudo de novo. Site novo, e-commerce novo, estrutura comercial nova, CRM novo. Aí ele começa a encontrar culpados. Foi o meu antigo gerente de marketing, foi o fulano do comercial, foi a agência que isso, foi aquilo. Ele começa a encontrar desculpas, bengalas por ele ter construído um puxadinho digital. E aí hoje o que eu queria falar com vocês é um passo a passo para como que vocês podem construir de forma prática uma máquina de vendas, de forma estruturada. Então eu vou trazer para vocês 4 pilares, 4 cases práticos de cada pilar e um framework único que depois vocês vão poder aplicar no negócio de vocês. A ideia desse framework que eu vou trazer para vocês hoje é que hoje à tarde vocês já consigam olhar para a operação e fazer os ajustes necessários. Eu sei que nesse mundo de tecnologia, de marketing, vendas, de inteligência artificial, é muito fácil e muito leviano da minha parte chegar aqui no palco e começar a trazer cases de empresas gigantescas que não se aplicam para os negócios de vocês. Então a ideia aqui é a gente ser prático e olhar para coisas que se aplicam hoje à tarde no negócio de vocês, tá?
Então, antes de entrar no framework, né, preciso novamente falar para vocês que não tem como começar construindo uma casa pelo telhado. Não tem como começar a construir um prédio pelo 10º andar. A gente precisa começar pela base. E o que mais acontece todos os dias no nosso time de venda, as meninas estão aqui, vão provar, são empresários batendo na nossa porta querendo ir lá para frente, começar lá na frente, lá na aquisição de clientes. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? A máquina de vendas, ela tem 4 pilares. O primeiro pilar é estratégia e oferta. O segundo é posicionamento. O terceiro, aquisição de clientes. E o quarto, jornada comercial, tá? Para quem está tirando foto, esse aqui é o melhor slide para tirar foto, ó, tá? Gente, esse é um framework próprio que a gente desenvolveu, tá? Não foi eu que inventei, isso aí já vem lá de trás, a gente só organizou isso numa estrutura visual e trouxe metodologia, e a gente já aplicou isso em centenas de negócios de pequeno, médio e grande porte, tá? Como que funciona esse framework? Deixa eu ver se eu aprendi a usar aqui. Aqui aprendi, quase aprendi. Primeira etapa, definição de estratégia, tá? Lembra que a gente falou sobre construir uma casa? Que a gente começa construindo uma casa contratando um engenheiro e arquiteto? Essa parte de estratégia é exatamente isso. A gente precisa investir algumas horas para que a gente desenhe o nosso planejamento, tá? Eu vou trazer para vocês alguns exemplos específicos dessa parte de estratégia, dessa parte de posicionamento, de atração de clientes e jornada de vendas, tá? Quando a gente começa a falar de estratégia, tem inúmeros itens que eu poderia listar ali para que a gente pudesse falar de estratégia, mas lembra que eu quero ser prático com vocês. Benchmark. Em conversas com empresários, o que eu mais escuto é a palavra eu acho que o meu concorrente faz isso, eu acho que o fulano faz aquilo, o fulano me falou que ele faz aquilo. Por que a gente não faz um benchmark? Hoje, com inteligência artificial, você demora 10 minutos para fazer isso. Para acessar o site do seu concorrente, ou um líder de mercado, não precisa ser necessariamente seu concorrente, acessar o site do seu concorrente, fazer uma navegação, entender como que ele apresenta a oferta, se cadastrar no formulário dele, olhar os anúncios que ele faz, entrar no Instagram, ver como é que está o engajamento dele, quantos seguidores, ir numa estrutura de Social Blade, ver se ele está crescendo seguidores, como que é o atendimento dele, se tem um atendimento rápido, se é inteligência artificial. São coisas muito simples que está acessível para todo mundo que está aqui nessa sala hoje. Para a gente começar a entender como é que funciona esse mercado. E entender o que é bom para o nosso negócio e o que não é bom também, para a gente não aplicar. Então, a gente precisa entender um pouquinho do mercado e fazer um benchmark, tá? Isso pode ser feito de forma manual, muito simples, acessar e avançar, e pode ser feito utilizando inteligência artificial. Se você pegar hoje um plano inicial da Manus e colocar lá para ela um prompt, Manus, acesse os 10 principais Instagrams do setor imobiliário de Londrina e liste para mim quais são os posts que têm mais engajamento e quais são os perfis e tal. Ela vai buscar para você e vai te mostrar isso. Agora, depois você fala, agora pega esses principais conteúdos e roteirize para o meu nicho, que é esse. Ela vai te entregar isso. Então, faça benchmark. Segunda coisa, entenda quem é o cliente que você vai vender. Ontem à noite a gente estava num jantar, estava conversando com a Wanda, que estava palestrando, e olha lá, tá lá. Ó. E aí ela trouxe um ponto muito legal. Ela falou, eu estava conversando com um cliente e ele tinha certeza que o público dele era homens assim, assado. E aí foi rodar uma pesquisa, entendeu que o público não era o homem, era a mulher que era o público. É isso, Wanda? A esposa. Porque o homem não manda nada, quem manda é a mulher, né? Lá em casa é assim também. E aí, para o empresário, é um erro grotesco. A comunicação dele está em cima de um público, de um perfil, de uma comunicação que não é assertiva. Simplesmente por uma pesquisa que você liga para 10 clientes da sua base, você já descobre. Não precisa mais fazer essas pesquisas de 1000 pessoas. Então a gente precisa entender com quem a gente está conversando. Terceira coisa, pessoal, canais de aquisição. Por onde que eu vou adquirir o meu cliente?
É pelo Instagram? É pelo Facebook? Às vezes é um público 60 a mais. Então, às vezes vai estar no Instagram ou no Facebook. Às vezes é um público mais técnico, às vezes é um instalador. Ele vai estar no YouTube, esse cara, porque ele está buscando tutorial. Às vezes é a Gen Z, que vai estar no TikTok. Tem gente aqui que nem tem conta de TikTok. Tô certo? Então, assim, a gente precisa entender qual é o canal de aquisição. E aí não precisa olhar só para o digital. A gente pode olhar para o canal físico. Estar aqui hoje presente, ativando a marca com o stand ali fora, é uma forma de canal de aquisição. Então a gente precisa entender onde que o nosso cliente está para que a gente faça uma ativação para esse cliente. Então a gente fala muito de canal digital, mas tem o canal físico também. Então outra coisa, a gente tem que entender a jornada de compra desse cliente. Porque na boa, tem empresário que acha que o cliente vai estar aqui no Instagram, navegando, de repente apareceu o anúncio dele. Nossa, cliquei e vou comprar. Gente, a jornada não é assim. Hoje, eu não sei se vocês, mas pelo menos comigo não é. E com nenhum dos meus clientes. O cliente vai ver o seu anúncio, ele vai pular. Depois ele vai ver de novo, depois ele vai ver de novo. Aí uma hora ele vai ver, ele vai clicar. Aí ele vai clicar, ele vai mandar um oi no WhatsApp e não vai te responder. Quem já passou por isso? Por um lead que manda mensagem e não responde, desaparece. Ele não vai te responder. Depois ele vai te seguir, vai acompanhar um story seu, vai ver um Reels, vai ver uma outra informação. Aí ele vai te esquecer. Aí um dia, num churrasco à noite com o amigo dele, vai vir aquele assunto. E ele fala, cara, eu falei com a menina esses dias no WhatsApp sobre isso. Aí ele vai começar a tentar te encontrar, ele não vai achar. Vai, achei. Aí ele vai te mandar um oi, sábado, 9 horas da noite, depois de tomar 2 cervejas. Aí você não vai responder, porque a sua vendedora só vai vir segunda-feira de manhã, porque você não tem inteligência artificial, um chatbot, uma estrutura para atender. Aí a hora que você mandar uma mensagem para ele na segunda, ele já sumiu de novo, porque já não é mais, ele não quer mais, já mudou o foco, já chegou na empresa, já tem um monte de coisa para resolver. Então, pessoal, isso aqui é o mínimo que vocês precisam entender e definir no negócio de vocês. E isso é muito fácil de ser feito. As pessoas têm, às vezes, uma visão de que estratégia, planejamento demora semanas. Isso aqui, em 3 horas que você reúne o seu time com essa foto que você tirar daqui, vocês discutem isso, anota num papel, faz um PowerPoint, cria um plano de ação e já pode ir para a próxima etapa. Tá? Eu trouxe um case aqui muito legal, que é um provedor de internet que a gente está atendendo, que chama Naon. Esse cara ele já tem várias operações de internet pelo Brasil e ele trouxe a dor dele, que é, Jonathan, a gente está entrando numa guerra de preço, o meu churn é muito alto, o cliente está saindo do meu provedor para o outro por conta de R$10. Porque hoje, né, quem conhece um pouco desse mercado, provedor de internet, 99% da aquisição dos clientes é churn, tem que tirar de algum lugar e ir para o outro, né? E ainda dentro desse mercado, talvez mais de 50% do mercado pertence aos grandes players. Então, os pequenos, que são os provedores de bairro, eles estão se matando para conseguir entregar isso. Só que qual que é o problema? Eles não têm posicionamento e eles vendem internet. Só que, gente, já faz mais de 20 anos que tem internet. Internet pra gente já está dentro da pirâmide de Maslow. É internet, depois é comida. Então, assim, as pessoas já estão super acostumadas a comprar internet. E quem continua vendendo o produto internet é commodity. É igual comprar arroz no mercado. E aí a gente trouxe um posicionamento diferente para esse cliente. Então a gente começou a montar um hub de soluções, a trazer o cara que assina o plano de internet, ele tem acesso à telemedicina, ele tem acesso a streaming, ele tem acesso a um hub que eles montaram na cidade que tem coworking. Ou seja, a gente agregou valor no plano de internet cobrando 15, 20 reais a mais. Isso é gastar tempo no planejamento para poder construir o seu negócio de forma diferente. Esse é um exemplo, mas pegue isso e aplique e exemplifique isso no seu negócio. Como que você pode olhar para o seu negócio para diferenciar ele do restante, criando uma nova categoria, criando um novo movimento. Eu tenho um outro case muito legal sobre esse modelo de estratégia, que é o case da Wine. Né? Eu tenho o prazer hoje de ser sócio do Anselmo, que é um dos fundadores da Wine, o maior e-commerce de vinho do mundo, e tem uma história muito legal da Wine que virou a chave
que eles não reinventaram a venda de vinho. O vinho sempre existiu, as pessoas sempre tomaram vinho. Só que eles criaram um plano de assinatura de vinhos. E isso gerava recorrência. Ao invés de você ter que comprar o estoque, guardar o estoque para ver que você vai vender, eles inverteram o jogo. Eles vendiam primeiro, as pessoas assinavam, eles tinham recorrência, eles iam lá, negociavam com as adegas e aí começaram a vender. Viraram o jogo. Foi só uma sacada que sentaram numa mesa e desenharam isso. Então tem inúmeros cases nesse sentido. Então a primeira etapa que eu queria trazer para vocês é essa etapa de estratégia. A segunda, pessoal, é a etapa de posicionamento. E aqui essa etapa é muito importante. Por quê? Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo já deve ter assistido o programa do Gugu. E no programa do Gugu tinha um quadro que era o Dia de Princesa. Eles pegavam uma mulher judiada e davam um banho de loja nela. Pintava o cabelo, limpeza de pele, colocava dente, sobrancelha, maquiagem, ia no shopping, comprava roupa, mas banho de loja. A hora que ela chegava no programa, o marido via, até assustava. A empresa dos senhores, às vezes, precisa passar por um dia de princesa. Tem muita empresa que está parada lá em 2000, com as artes do CorelDRAW ainda, gente. Tudo evolui. Os carros evoluem. Você pega o design dos carros, está tudo evoluindo. Você pega o celular, o iPhone, todo ano sai um novo. Você fala, nossa, que feio. 2 meses você compra um, já acha, nossa, é bonito. Mas a sua empresa, você não evolui. Não, a minha logo é tradicional, essa aqui é tradição, é 30 anos, veio do meu pai. O consumidor, ele olha para isso. A gente precisa trazer esse posicionamento para a nossa empresa. Dentro da jornada de compra, existe uma etapa que se chama consideração de compra, que é quando o consumidor olha para a sua marca e ele decide, com os critérios da cabeça dele, de tudo que ele já viveu na vida dele, se ele vai comprar ou não de você. É o tal da primeira impressão. Só que a primeira impressão a gente só olha às vezes para o físico. Eu estou bem vestido, estou com o cabelo cortado, estou com a roupa, estou assim, estou assado. Mas o seu negócio também acontece isso. Quantas vezes vocês já fizeram uma pesquisa no Google para contratar um advogado, um encanador, comprar um tênis, que você abriu 4, 5, 6 abinhas e teve 2 abinhas que você olhou o site e fechou. Eu não vou comprar isso aqui. Simplesmente por uma percepção que você teve que aquilo não era bom para você. Quantos clientes será que não está fazendo isso no seu negócio? Que quando olha o seu Instagram, fala, nossa, o último post faz 1 ano. Ou quando abre o seu site, o site demora 12 segundos para abrir. Ou quando abre o seu e-commerce, ele fala, será que esse produto aqui realmente vai chegar? Será que não é golpe? Isso é consideração de compra. E aí, tem muitos elementos que a gente pode utilizar para melhorar isso, a consideração de compra. Consideração de compra nada mais é do que ser bonito, gente. Gente, coisa feia não vende. Vamos ser sinceros. E a mesma matéria-prima que a Apple tem, que a Coca-Cola tem, todo mundo que está aqui nesse auditório tem. Que é texto e design. É só saber usar. Tem gente que usa bem, tem gente que usa mal. Mas a matéria-prima todo mundo tem acesso. Texto e design. É ter uma boa identidade visual, é ter um bom site, é ter uma boa rede social. Ah, mas eu só uso o Instagram. Faz um Facebook, coloca lá a capinha, a descrição e as informações. Ah, mas eu não uso o LinkedIn. Faz um LinkedIn, coloca lá onde você trabalha, coloca um bio e tal. Deixa lá. Porque se alguém, em algum momento, for lá no seu Facebook,
pelo menos vai te encontrar e a unidade visual e a comunicação vai estar conversando com todos os pontos que você tem da sua marca. Então, algumas formas de fazer isso, né? Trabalhar com Google. Alguém sabe aqui a diferença de Google Ads e de Meta Ads? Deixa que eu respondo, né? Estou com o microfone. Google, você vai trabalhar, não se aplica 100% e é a verdade absoluta. Mas Google, você vai trabalhar produto de necessidade. Se eu precisar contratar um encanador agora, o que eu faço? Vou no Google. Encanador Londrina, vou mandar mensagem para os 5 primeiros, quem responder primeiro leva. É isso, é necessidade. Meta Ads, desejo. Tem uma clínica de estética que faz botox, ou eu vendo dente, vendo isso, vendo aquilo. É desejo. Então, se você for escolher um canal, olhando para a sua jornada do seu cliente, canal de aquisição, Google, sempre focado em necessidade. Meta Ads, Instagram, sempre focado em desejo. De novo, o que eu recomendo é você fazer os dois. Você sempre ficar com a mão erguida no Google, para a hora que chegar alguém, mas você também fazer meta, fazer remarketing, né? Mas tem inúmeras formas de atrair cliente. Foi o que eu conversei um pouquinho no começo com vocês, tá? E aí tem a forma também, não só do digital, mas outras formas de conseguir clientes. Hoje, o digital está ficando cada vez mais difícil. No começo do ano, a gente recebeu uma taxinha de 12,5% de imposto para campanhas de meta. O custo por cliente está cada vez mais alto. Todo mundo migrou a verba para o Meta Ads. Ninguém faz mais, entre aspas, diminuiu muito a verba de mídia tradicional. E aí o que está acontecendo? Está todo mundo anunciando para o mesmo público. Todo mundo que está aqui quer anunciar para homens e mulheres de 30 a 50 anos que frequentam determinado local, que viajaram nos últimos 6 meses para o exterior, que almoçam no Vila Fontana, que usam iPhone. Está todo mundo concorrendo o mesmo público. Aí o que acontece? Pega o seu Instagram agora e vai ver os stories. Você vê um stories e um anúncio, um stories e um anúncio, um stories e um anúncio. Nessa proporção. Então, olhar só para o digital dessa forma, a gente precisa... 2014 funcionava muito bem. Hoje, só fazer tráfego pago, gente, é igual... Lembra lá atrás que assim, minha empresa já tem Instagram. Antes era, minha empresa já tem site, depois minha empresa já tem Instagram. Hoje, já ter site, Instagram, fazer tráfego pago é o mínimo que você tem que fazer para sobreviver, já não é mais um diferencial. A gente agora tem que começar a olhar para outras formas. Aí você vai para o marketplace, o marketplace quer virar seu sócio, ele quer 20%, 25% na sua operação. Aí você tem que começar a olhar para outro canal, aí eu vou começar a trabalhar com influencer, aí eu vou começar a fazer isso. E esse é o jogo, a gente precisa distribuir esses ovos, não dá para deixar numa cesta só. Estava conversando com o Diego agora no almoço, e aí ele falou, cara, você viu o bug que tá dando na meta, tá caindo conta, tá caindo o WhatsApp, bloqueando, tá restringindo. Se você tem a sua operação 100% focada em meta, você está construindo um terreno alugado. A mesma coisa marketplace, mas é o risco que a gente tem que correr. É o risco que a gente precisa correr. Não tem problema você estar lá, mas começa a olhar para outros canais, começa a distribuir um pouco mais e investir nesses canais de aquisição. Eu tenho um case muito legal, que é o case da Hering. A gente atende a Hering já tem 6 anos. E a gente pegou todas as transições, de quando a família fez a transição com o Grupo Soma, e depois do Grupo Soma com a Arezzo, e a gente segue lá atendendo eles. E aí, nessa transição, né, a Hering, até então uma empresa muito conservadora, muito tradicional, ela olhava para o plano de crescimento só mirando lojas próprias. E aí, quando entrou o Grupo Soma, um grupo muito mais agressivo, com ideias novas, queria dar uma chacoalhada na roseira e teve esse conflito cultural. Ah, vamos vender na internet. Não vamos fazer isso, não vamos. E aí foi quando a gente entrou na história, rodamos toda a parte de estratégia e a gente construiu uma oferta para eles, que era vender as camisetas básicas da Hering para lojas multimarcas. Pausa para foto. Pronto. E
E foi uma operação que rodou durante 3 meses, e o resultado que teve fez eles virarem o GPS para o nosso negócio, e até hoje a gente vem abrindo lojas multimarcas para a Hering, e ela vem crescendo de forma absurda a operação, sem depender só do canal próprio. Ela está olhando para um outro canal de venda, que até então eles não olhavam, que era lojas multimarcas sem a bandeira Hering e começar a vender Hering. Que loja nova de uma cidade pequena que não quer ter a Hering dentro do seu portfólio para vender uma camiseta preta, uma camiseta branca, que tem uma rotatividade muito alta. E eles descobriram um novo mercado, um novo canal de venda. E hoje a gente roda isso por meio da internet, trazendo capilaridade e buscando revendas. Por quê? Porque o modelo tradicional do representante que tem que rodar essa região é muito custoso. Você tem que pagar o cara, pagar a comissão, pagar o hotel, pagar a alimentação, pagar a rodagem, tem que pagar tudo para ele poder ir lá na cidade, para fazer a cidade inteira. Às vezes ele não conhece, deixa passar uma loja e ainda assim às vezes não vende. Chega lá, o dono da loja não está, que é quem decide. E a gente consegue fazer isso pela internet. Ter essa capilaridade de chegar no interior e falar, quer ser uma loja autorizada Hering? Quer revender as camisetas mais amadas do Brasil? E aí esse cara se cadastra, faz o fluxo, vende e avança. Então, é mais um case de como a gente pode olhar para criar canais de vendas, tá? E aí, pessoal, a última etapa desse framework da máquina de vendas é a jornada comercial, que eu vejo que hoje está cada vez mais difícil. Eu brinco, eu venho de uma família que meu avô era vendedor, meu pai é vendedor, todo mundo é vendedor, né? E meu pai brinca que hoje o vendedor, ele não vende mais. Ele tira pedido. Ou ele reclama que o lead está ruim, que o marketing gerou o lead desqualificado. Então, quando a gente fala de jornada de vendas, a gente precisa entender que marketing não vende. Marketing gera desejo, tira a pessoa de um lugar e leva para o outro. Quem vende é o seu vendedor, é o seu atendimento, o seu rapport, o seu preço, o seu produto, a sua qualidade. É isso que vende. Só que a maioria das empresas está errando nessa etapa. O WhatsApp, eu criei a minha conta no WhatsApp em 2012. Ele deve ter sido criado alguns anos atrás, mas em 2012 foi quando ele começou a chegar no Brasil. Já tem 14 anos que ele chegou no Brasil o WhatsApp. Tem empresa que até hoje só usa o WhatsApp para vender. Não evoluiu, está no WhatsApp ainda. Mas, Jonda, o cliente está no WhatsApp. Tá, mas você precisa ter um CRM. Você precisa organizar esse cliente. Você precisa saber quantos clientes entraram, qual que é o seu tempo de atendimento desse primeiro cliente, se ele se qualificou. Você tem que fazer follow-up com ele. Sabe por que fazer follow-up? Porque tem gente que acha que está incomodando o cliente fazendo follow-up. O cliente foi lá no Google e apertou no seu link. Ele comeu R$15 do seu dinheiro. Aí você vai desistir dele na primeira conversinha? Aí você está lá no WhatsApp. Você acha mesmo que a sua vendedora, o seu vendedor, amanhã vai lembrar desse cliente? A conversa já foi lá para baixo. Você acha que depois de uma semana você vai conseguir lembrar de chamar esse cliente? Então, quando você tem uma estrutura... E, gente, hoje a gente fala em CRM... Há 10 anos atrás, nossa, era um bicho de 7 cabeças, tem que ser Salesforce. Hoje tem plataforma de CRM por R$ 79 por mês. Não é a melhor, mas já é melhor do que o que você tem hoje, às vezes, se for só o WhatsApp. Por quê? Porque você precisa ter um mínimo, informação. Quantos clientes entraram? Quantos se qualificaram? Quantos que eu estou conversando? Quantos que estão no follow-up 1, no follow-up 2, no follow-up 3? Quantos que eu marquei reunião? Quantas reuniões foram realizadas? Quantas propostas eu enviei? Quantos negócios quentes eu tenho? Quantos negócios frios eu tenho? Quantos clientes que estão na etapa de elaborar a proposta? E quantos clientes que eu fechei? Qual que é o ticket que eu fechei? Qual que é a forma de pagamento que eu tenho dentro da minha operação? Qual é a fidelidade desses clientes? Qual foi o produto que eu mais vendi? Eu duvido que a sua vendedora sabe e tem todas essas informações no WhatsApp. Eu tenho cliente que, utilizando o CRM, conseguiu construir novas ofertas. Ele fazia tráfego de uma solução,
e o cliente chegava pedindo outra coisa. Ele falava, não tem, não tem, não tem, não vendo. Só que todos esses não tenho e não vendo, ele ia colocando uma tag. Cliente interessado nisso, 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 nisso. Um dia, a gente, numa reunião de vendas, a gente percebeu que tinha uma oportunidade de criar um novo produto, de criar uma nova oferta. E ele criou essa nova oferta. O que ele fez? Ele foi lá no CRM dele, que tinha 1.000 e poucas pessoas na base, mandou uma mensagem em massa e criou a oferta que já nasceu com demanda, porque ele tinha uma organização. Eu tenho cliente que faz campanhas de Black Friday sem investir R$1 em tráfego. Ele investe em tráfego o ano inteiro, chega em novembro, é um caos, ainda mais esse ano, Black Friday, ano político, o custo do lead vai lá em cima. O que ele faz? Ele pega toda a base dele de janeiro a outubro, que tem milhares de pessoas, e ele começa a fazer cadências de envio de mensagem para ativar essa base com condições comerciais que ele não oferecia durante o ano. Sucesso, simplesmente por uma estratégia que ele organizou dentro de um CRM e estruturou uma base de clientes. Então, a gente precisa começar a olhar para a nossa estrutura comercial e entender de que forma que a gente vai organizar ela. O mínimo é ter um CRM. Aí, tem inúmeras formas aí, né? Eu tenho uma clínica. Pô, dentro de uma clínica, às vezes não cabe um pré-venda, um vendas e um pós-venda. Às vezes está tudo em uma única pessoa. Só que você tem que tomar o cuidado para você não ter uma secretária vendedora. Você tem que ter uma vendedora que é secretária. Porque tem gente que quer que a secretária atenda, marca a consulta, tira a guia da Unimed, acompanha o cliente até a porta, faz café e vende para o cliente. Não dá. Então essa consciência que a gente precisa ter no nosso negócio. Então, ter a área de pré-venda bem estruturada. Eu tenho um volume de leads muito grande que chega. Coloca uma pessoa que só vai atender esses clientes, que vai atender rápido, que vai qualificar, vai ver se tem demanda, se está dentro do ICP. Aí depois joga para o closer, que é o cara que só vende, que tem o kit de venda. Vendi. Tem muita gente aqui que ganha dinheiro vendendo de novo, não ganha dinheiro na primeira venda. Você precisa ter gestão de carteira. Você precisa ter um cara que é um farmer, que é um cara de gestão de carteira, e esse cara tem uma base de clientes que ele toca. Ele tem lá 100, 200, 300, tudo vai depender da operação. E a missão dele é ativar essa base e... Ixi, estourou meu tempo. Já estou acabando. E ativar essa base, tá? Esse aqui é um pouquinho dos dashboards que a gente tem dentro da nossa operação hoje. Então, hoje na palma da minha mão, eu tenho essa informação. Quantos leads entraram, quantos são qualificados, quantos que venderam, todo dia resumo diário do que aconteceu, resumo semanal. Se está na meta, se não está, ativa automaticamente o time, gera oportunidade. Então a gente precisa começar a olhar para isso, tá? Gente, para finalizar, todo mundo quer a receita mágica ou acha que às vezes a gente tem a bola de cristal ou que a gente tem acesso ao atalho secreto. Mas na verdade o grande segredo está em implementar boas práticas. Todo negócio que consegue implementar boas práticas vai chegar lá. Eu desafio vocês a me mostrarem um negócio que chegou lá que não implementou boas práticas. E eu brinco, né? Quando a gente resolve o problema de vendas, a gente resolve quase todos os outros problemas da empresa. E aí, muitas vezes, tem empresário olhando para produto, para processo, para reforma, para comprar equipamento. Não que isso não seja importante, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas se tem um problema que você tem que resolver no seu negócio, é vender. Resolve esse, que você vai perceber que todos os outros vai ficar um pouco mais fácil de resolver, porque você tem dinheiro. É isso, é muito simples, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, um QR Code de um diagnóstico. Não vou vender nada para vocês, tá bom? Só para avisar. Vocês vão poder fazer um teste. Vocês vão levar uns 5 minutinhos para preencher. Às vezes não precisa fazer agora. Guarda o link que vocês precisam fazer com calma para fazer um diagnóstico da operação de vocês.
Vai perguntar para vocês se vocês têm o perfil de cliente ideal desenhado. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Responde com sinceridade. Vai perguntar para vocês se vocês têm uma ferramenta de CRM. Ah, eu tenho, não tenho, tenho WhatsApp, tenho planilha. Responde com sinceridade. No final, a gente vai dar uma nota para a sua área de marketing e vendas, tá? E aí é isso. Só para vocês terem a realidade do que vocês precisam estruturar, tá bom? Gente, é isso. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, João.